Essa palavra começa na minha vida, a partir do momento que eu comecei a construir ela, o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele começou a me ensinar como que eu posso manter a chama acesa, como que eu posso ser cada dia mais apaixonado por Jesus. Um grande problema quando você vive o Evangelho é que você se acostuma todas as vezes com a presença de Deus. E o fato de você se acostumar com a presença de Deus pode fazer com que o nível da chama, ou o nível do fogo, ou o nível da presença dele no meu e no seu coração possa começar a diminuir, porque a gente começa a entrar no modo automático. A gente começa a ligar o timer automático e a coisa vai acontecendo e você não vai percebendo. Uma certa vez eu ouvi de um pregador que eu gosto muito e ele disse que se faz mais de 2 semanas que você não chora na presença de Deus, ou se faz mais de 2 semanas que você não tem um tempo com Deus, e você sente algo especial no seu coração, já é um indício que você está começando um desvio. Aquilo chocou meu coração, porque já fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus. Eu estava tão automático que fazia muito tempo, e quando ele falou que 2 semanas é o suficiente para a gente começar algo relacionado a desvio, aquilo fez com que eu voltasse então a entender que alimentar da palavra de Deus é de fato manter a chama acesa. O problema é que muitos de nós não conseguimos manter a chama acesa porque nós não entendemos o quão é necessário nós estarmos na presença de Deus. A gente quer um evento, a gente quer um culto legal, a gente quer um pregador internacional, a gente quer uma igreja lotada, a gente quer vários seguidores no nosso Instagram, mas a gente não quer com a mesma fome e com a mesma sede a presença de Deus. A gente não quer com o mesmo entusiasmo a presença de Deus. A gente não quer com a mesma alegria e com a mesma vontade de conquistar o que a gente conquista de recurso financeiro. A gente não tem essa mesma vontade ou velocidade para conquistar a presença de Deus manifesta sobre a nossa vida. E é nisso dessa noite que eu quero entrar com você e te dar algumas realidades que pode transformar o seu coração. A minha oração não é que nessa noite a gente possa sentir a presença de Deus só, mas a minha oração é que nessa noite a gente possa entrar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, mas não só estar na presença de Deus, mas permanecer na presença de Deus, amém? Permanecer na presença de Deus. E eu peço para vocês que vocês possam estar conectados comigo, não só prestando atenção, mas também dando glória a Deus, aleluia. Sabe, se você sentir no coração de dar uma salva de palmas, porque nós estamos aqui para cultuar a Deus. E aonde há expectativa no ambiente, há a manifestação de Deus. Aonde há vontade que Deus fale conosco, ali Ele revela os seus mistérios. Mas tudo depende da tua fome também, não só da minha fome, não só da minha sede, mas da sua sede também. E você está aqui não é por acaso, então aproveita esse pouco tempo que nós vamos ter para a gente mergulhar nessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo então. O pessoal da projeção também vai estar projetando aqui, mas eu quero te, mais uma vez, encorajar a ter a sua Bíblia. E abra lá em Romanos. Eu não conversei com as meninas que o meu texto base seria Romanos, mas desde o começo do Hub, elas estão lendo Romanos. Então Deus está querendo falar algo para nós nessa noite, e já nós vamos entender o mistério que Deus quer trazer nessa noite. Abra aí Romanos 12, no versículo 11. Primeiro eu quero ler Romanos 12, 11, depois eu quero construir com você e explicar para você o texto todo. Hoje vocês vão abrir a Bíblia como nunca antes, está vendo cada cor, cada sticker aqui colorido é um versículo que nós vamos ler, então se prepara. Hoje tem palavra de Deus, tem pão fresco, tem novidade de vida para nós. Romanos 12, 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu vou repetir, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Essa é uma parte de um capítulo maravilhoso, onde o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu a carta a Roma, aos romanos, onde ele está instruindo a igreja, onde ele está instruindo os irmãos, como que eles devem viver uma vida na terra, uma vida próspera, uma vida maravilhosa, uma vida sendo encorajada. E é isso que eu quero te ler e trazer para vocês algumas reflexões
disso que nós estamos lendo aqui. Vamos lá, Romanos 12, nós vamos ler agora um pouquinho antes, o 9, nós lemos o 11, nós vamos ver o 9, e nós vamos viajar do 9 até o 21, liga aí o seu modo turbo e vamos ler junto. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingues a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. É uma linguagem um pouco difícil que eu trouxe para vocês, e justamente de propósito, porque nós precisamos ir para uma linguagem um pouco mais arcaica ou um pouco mais retrógrada, para que a gente possa entender o que o texto quer dizer para nós. Aqui, como eu disse, o apóstolo Paulo está entregando vários princípios e várias chaves para a igreja em Roma, para a igreja continuar mantendo a chama acesa em Roma. Mas o mais interessante que chamou minha atenção e que saltou nos meus olhos, no meu coração, foi o 11, e eu te convido a ler mais uma vez: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu estava pesquisando um pouco sobre essa palavra cuidado, e eu fui em outras versões, e a maioria das versões da Bíblia fala assim, não sejais vagarosos no zelo. Algumas versões vão usar a palavra zelo, e ao pesquisar a palavra zelo, vem do grego zelós, e zelós, se você for extraindo, não aquilo que é só óbvio, que é cuidado, que é fazer as coisas direito, que é manter uma atenção naquilo, se você for indo um pouquinho mais profundo, nós vamos chegar em 3 definições que eu creio que é o que o apóstolo Paulo queria escrever aqui neste momento, que fala zelós da afobação ou pressa, ou ansiedade em executar, ou interessar por algo com intensidade. Se você não sabe, todos os livros ou as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu em grego, ele não escreveu em hebraico, e ele também não escreveu em aramaico. Se você não sabe, a Bíblia inteira ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego. Grego principalmente no Novo Testamento, e aramaico bem pouquinho no Antigo, e a maioria então escrito em hebraico. Paulo escreve em grego, e por isso que eu estou extraindo a palavra zelós. E quando eu vejo a palavra zelós, o que salta ao meu coração, fazendo uma pesquisa nesse texto, é que ele fala interessar por algo com intensidade. Ou seja, interessar por algo com determinação, interessar por algo com todo o seu coração, com uma afobação santa, com uma ansiedade boa, porque a ansiedade não é só ruim, existe ansiedade boa também. E o apóstolo Paulo está falando aqui, não sejais vagarosos na determinação, não serás vagarosos na dedicação, porque se a gente trocar a palavra zelo ou a palavra cuidado, a gente pode trocar então por dedicação. Guarda essa palavra, dedicação. E depois ele fala: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos é o desejo muito intenso em ver algo queimar. Fervor é uma paixão. Fervor tem a ver com entusiasmo. E se você não sabe, entusiasmo não é só
o estado do ser humano de estar alegre, ou o estado do ser humano de ficar muito eufórico por algo. Entusiasmo significa existir um Deus dentro de você. Entusiasmos, um Deus dentro de você. Se você pegar mais a fundo ainda, é mais profundo ainda. Entusiasmo significa a pessoa está possuída por Deus. Qual é o nível do seu entusiasmo hoje? O quanto você está possuído por Deus. E o possuído aqui não é só no pejorativo, quando a gente fala aquela pessoa está possuída. Não. Também existe estar possuído com a presença de Deus. Estar possuído com a presença de Deus é estar entusiasmado. Uma pessoa entusiasmada, uma pessoa motivada, uma pessoa automotivada, ela simplesmente é assim, porque existe um Deus que habita dentro dela, e ao reconhecer que esse Deus habita dentro dela, ela então ferve, ela então está apaixonada, ela então está quente, ela então está pegando fogo por Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se você substituir comigo, não sejais vagarosos na dedicação. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Dedicação e fervor. Dedicação e fervor. Dedicação e paixão. Dedicação e entusiasmo. Dedicação e vontade de queimar. Zelo e paixão. Duas palavras-chave nesse texto todo que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Se você não viver uma vida assim, você não vai entender o quanto é maravilhoso manter a chama acesa. Existe um escritor muito famoso chamado Stephen Olford, que ele diz: a espera de um avivamento geral não é a desculpa para você não desfrutar de um avivamento pessoal. Você não vê um avivamento acontecer no Brasil, não é uma desculpa para você não ter um avivamento pessoal. Eu posso dizer para vocês, várias vezes na minha vida, no secreto, eu tive momentos de sentir que eu estava vivendo um avivamento. Independente se não estava acontecendo nada na igreja, independente se não estava acontecendo nada do Brasil, independente se a gente estava num estado de pandemia, porque o tanto que eu tenho fervor e paixão pelo Evangelho não me faz esperar que o avivamento aconteça dentro da igreja, quando eu posso ser uma parte do avivamento dentro do meu secreto. O problema é que a gente espera um avivamento da igreja, a gente espera algo do Brasil, a gente espera algo acontecer aqui na igreja, mas isso não vai acontecer enquanto a gente não tiver também uma vida de avivamento dentro de casa, uma vida de avivamento dentro do seu quarto, uma vida de avivamento quando você está com a sua família, uma vida de avivamento quando apenas existe Deus e você, quando ninguém está vendo. Não adianta a gente esperar por algo acontecer no geral, se lá dentro do seu interior não está acontecendo. Nós temos visto aqui nesses dias o que está acontecendo numa universidade em Ashbury. Quem viu isso aí? Esse avivamento, essa loucura que está acontecendo lá. Eu tive essa semana com um americano que mora a 45 minutos de Ashbury, que é lá no Kentucky, e ele me disse que de fato o que está acontecendo lá é genuíno. De fato o que está acontecendo lá é maravilhoso. E eu também comprovo que é um avivamento, pelo menos até esse momento, apesar que falaram que essa semana não sei se já terminou, ou se eles iam fazer terminar, faça sol ou faça chuva, porque lá é uma universidade, e precisa então continuar aulas e etc. Mas quando você entende que é um avivamento, é quando começa com arrependimento, depois vem sinais e curas no ambiente, e depois essa galera ela é enviada então com esse avivamento, ou com esse fervor, ou com essa paixão, ou com esse entusiasmo, ou com essa dedicação para fora do ambiente, para que toda a sociedade então possa ser transformada. Nós temos visto lá em Ashbury um arrependimento genuíno. Tem vários vídeos já de pessoas sendo curadas no ambiente, porque onde há a presença de Deus há liberdade, há cura, há sinais, há maravilhas. Mas agora que vão parar ou que vai travar, porque tem que começar as aulas, é hora da gente ver se esse avivamento vai continuar fora daquela escola, fora daquela universidade. Aí sim nós vamos poder falar, nossa, o que eles estão vivendo lá é um avivamento. Só que a gente está vendo a ponta do iceberg. A gente está vendo aí nas nossas redes sociais o que já está acontecendo. Mas a gente não está vendo como que foi o preparo para isso acontecer. A gente não sabe quanto tempo estão orando sobre isso. A gente não sabe quanto tempo estão investindo numa paixão por Deus. A gente não sabe quanto tempo estão pregando o Evangelho. A gente não sabe quanto tempo estão se arrependendo dos seus pecados, orando por milagres.
mas a gente quer viver a ponta do iceberg, mas a gente não quer manter a nossa chama acesa. Como que está o seu nível de bateria nessa noite? Como que está o seu nível de chama nessa noite? O seu nível de presença de Deus nessa noite? Como que está o nível do seu coração? E eu posso dizer para vocês, isso não é uma palavra de conhecimento não, isso é só olhar para vocês. A grande maioria de vocês parece que a chama está igual um fósforo quando acende. Sabe, um fósforo quando acende? Ah, mas Lucas, por que você está falando isso? É só ver no rosto de vocês, cara. Vocês estão com 15, 16, 17 anos, 19 anos. Então assim, ó, cuidado. Quando vocês ficarem velhos, vão ficar cheios de expressão. Aí depois vão ter que fazer botox, ou com cara fechada, ou com cara amarrada. Sabe o que isso significa? Significa que você não consegue entender o tanto que Deus está querendo gerar em você um novo tempo. E aí você está tão preocupado com, de repente, aquilo que você vai fazer daqui a pouco, ou está tão preocupado com onde você vai sair para comer, que você não aproveita para essa oportunidade, para carregar a sua chama, para carregar o fogo de Deus sobre você. Lembra que eu falei no começo, sem expectativa, cara, vai ser mais uma palavra. E palavra por palavra, graças a Deus a gente tem vários lugares para pregar. Só que é um privilégio poder pregar na minha casa. É um privilégio poder pregar para a minha família. Aqui é minha casa, aqui é minha família. Mas se o ambiente não tem expectativa, não tem fome por Deus, para que ele vai se manifestar? Para que ele vai se manifestar? Para você sair daqui, uau, tive uma experiência sobrenatural com Deus, mas... Amém? Aleluia, mais uma vez, mais um sentimento, como eu sempre falo aqui, mais um Shabbat de Deus. Chegou um tempo onde Deus está nos chamando para manter a chama acesa, e essa chama não se apagar por conta da primeira adversidade que você vai encontrar lá fora. O primeiro problema que você vai encontrar talvez hoje, quando você sair daqui, talvez hoje quando você sair da igreja, você vai chegar na sua casa, e sua casa está caindo o mundo, teu pai e tua mãe brigando. Ou então você não consegue mais conversar, olhar para a cara do seu pai, ou você não consegue mais conversar, olhar para a cara da sua mãe, e essa é a sua realidade. Agora, se você não conseguir entender que Deus está querendo nos levar a como que nós podemos manter essa chama acesa, esquecendo os problemas, entendendo que Ele tem o controle de tudo, você vai desistir. Quantos jovens que a gente vê desistir no meio do caminho? Quantas pessoas a gente vê desistir no meio do caminho? Eu oro para que você não seja mais uma dessa estatística, que não consegue encontrar como se manter diante da presença de Deus, como se manter com a chama acesa na presença de Deus. Quantas oportunidades, por exemplo, eu tenho que falar de mim, eu estou aqui pregando, eu vou contar os meus testemunhos, eu quero contar as minhas histórias, não as histórias de outras pessoas, mas quantas vezes eu tive a oportunidade de desistir, de deixar a chama se apagar, porque estava difícil. Quantas vezes eu fui ministrar em conferências e vivendo os momentos mais loucos do Evangelho com Deus, nos lugares mais tops que eu poderia estar, nas igrejas mais abençoadas que eu poderia estar a nível de nação, com o coração dilacerado, entendendo que se não fosse a presença da chama de Deus na minha vida, eu não teria nada para entregar, não teria nada para entregar. Isso me faz lembrar a vez que eu preguei na igreja da Gabi no Rio de Janeiro. A gente chegou naquele lugar, o Lucas estava junto também, a gente chegou naquele lugar, foi um dos piores dias da minha vida, 20 ou 21 de dezembro de 2021, final de ano. Eu cheguei, ia ser a minha vez de pregar, ia ser o meu dia de pregar, e quando eu estou quase chegando na igreja, eu recebo uma ligação, um WhatsApp do meu irmão, que estava aqui em Londrina, falando que minha mãe estava sendo internada, pela milésima vez, numa clínica psiquiátrica, ou na verdade, para falar um nome mais certo do que clínica psiquiátrica, é no manicômio. Como você acha que você mantém a sua chama acesa, se você ora, você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas transformando de vida, você vê pessoas que estão entrando na cadeira de rodas sair andando, você vê pessoas que estavam querendo se matar, serem restauradas, você vê surdos ouvir, cegos enxergar, e você não consegue acessar o coração da sua própria mãe. Agora, se não for o tanto que eu queimo por Jesus, o tanto que eu coloquei no meu coração, que eu vou gastar até o meu último dia na presença dEle, a gente desiste. A gente desiste, porque as adversidades elas vão vir, os problemas eles vão vir. E como que a gente pode manter a chama acesa independente daquilo que está acontecendo lá na tua casa, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, lá no teu casamento, lá no seu namoro? Eu não sei o que está acontecendo. Como que nós podemos manter a chama acesa? Não esfriar,
não esfriar. É triste demais ver o tanto de pessoas em potencial que estão se esfriando, entrando no nível de apostasia nesse tempo. Pessoas que estavam ali em lugares que Deus colocou e hoje estão compactuando com o mundo. Em nome de Jesus, que você não seja mais uma dessa estatística, que você não seja mais um desses que vão compactuar e negociar com o mundo. Quantas oportunidades nós já tivemos de compactuar com o mundo? Quantas oportunidades eu tenho todo dia de compactuar com o mundo? O próprio Jesus, quando foi batizado, o que acontece com ele? Ele sai e vai para o deserto, para o quê? Para ser tentado a compactuar com o mundo. Aonde Satanás aparece para ele e fala assim: cara, tá vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar, cara, se você se curvar a mim. E essa é a chama que vem todos os dias na minha e na sua vida. A chama do inferno queimar por mim e por você, para que a gente se desvie da presença de Deus. Todos os dias tem uma oportunidade para você desviar. Todos os dias tem uma oportunidade para você mentir. Todos os dias tem uma oportunidade para você usar uma droga. Todos os dias tem uma oportunidade para você ir para um sexo ilícito. Todo dia tem uma oportunidade para você entrar num site de pornografia. Todos os dias tem uma oportunidade de você xingar sua mãe, chamar um palavrão, eu não sei. Todos os dias tem uma oportunidade, mas também todos os dias tem uma oportunidade de você fazer uma aliança com Deus. Todos os dias tem uma oportunidade de você queimar por Jesus. É uma escolha, como diz choices. Como diz a trend aí, choice, bebê. São as escolhas. Você vai queimar por Deus, você vai queimar por mundo. Você vai queimar por Jesus, pela chama do primeiro amor, aquela que você um dia se encontrou com Ele e Ele falou com você, ou você vai queimar com as circunstâncias. Eu não sei, cara. Eu sei que nessa noite Jesus está querendo falar como que nós podemos manter a chama acesa, com dedicação, com fervor. Com dedicação e com fervor. Isso falta na nossa geração, galera. Falta dedicação para mim e para você, falta paixão para mim e para você, falta entusiasmo para mim e para você. Eu atendo jovens, eu converso com jovens, eu tenho a minha liderança aqui que conversa com jovens todas as semanas, e o que mais a gente ouve é: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu quero. Isso é falta de entusiasmo. Sabe o que é isso? Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. Porque quando Deus está em você, você sabe o que você vai fazer. Todas as vezes que alguém pergunta para mim: Lucas, como que eu posso identificar o meu chamado? A minha resposta é única: vai para a presença de Deus. É porque lá Ele vai revelar para você o que você foi gerado para fazer. Só que a gente não vai para a presença de Deus. A gente vai para a presença do computador, a gente vai para a presença do celular, a gente vai para a presença da Netflix, a gente vai para a presença, sei lá, como diz o pastor Paulo, do raio que loparta. Mas nós não vamos para a presença de Deus. Falta a gente ir para a presença de Deus. Falta você ver uma adoração como essa, onde nós estamos falando de queimar, onde nós estamos falando que nada mais é importante do que a presença de Deus, onde nós estamos falando que nós queremos queimar, e a gente adora como se a gente estivesse, sei lá, literalmente em Nárnia, quando pode ser a oportunidade de você acender a chama no seu coração, queimar por Jesus, queimar por Jesus. E como então nós podemos manter essa chama sempre em alta? Você precisa guardar isso, cara. Nós conseguiremos manter a chama sempre alta se nós entendermos que, primeiro, o seu nome é poder. O seu nome é poder. Isso é suficiente para você queimar por Jesus, porque o nome de Jesus é poder. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Moisés, quando ele passa no Mar Vermelho, e ele tem logo quando ele passa no Mar Vermelho, você sabe a história, aí o mar fecha, o povo do Egito morre tudo lá, e ele consegue escapar naquele lugar. Logo à frente ele tem uma guerra contra os amalequitas. Nessa guerra que ele tem contra os amalequitas, ele ganha a guerra, eles ganham, o povo de Israel ganha a guerra, e aí ele sobe então no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, e ele faz uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus, ele fala: Deus, Yahvé, Tu és o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor tem poder, o Senhor vai à frente, o Senhor guerreia para mim, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, Ele mantém a chama acesa nos nossos corações, porque Ele é Jeová Nissi, porque Ele tem poder. Abra comigo em 1 Timóteo 6,15, e eu vou esperar você abrir. Quem encontrou fala amém. Ixi, então agora todo mundo fala misericórdia. Então vamos lá, achem aí, procurem aí. Eu sei que está aqui também, você poderia ter falado amém e aproveitado a bênção da irmã que colocou aqui. 1 Timóteo 6,15 vai dizer: a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis
e Senhor dos senhores. Repita comigo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos lá, vocês estão dormindo, cara, parece que eu estou pregando num culto do Logos Master, terceira idade, só as tia e os tiozinhos aqui, não é possível. Vamos lá: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia fala que Ele é o Rei dos reis, não tem rei maior que Ele. A Bíblia fala que Ele é Senhor dos senhores, não tem Senhor maior que Ele, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é o único e poderoso Senhor. E quando a gente admite que Ele é esse poder, a chama começa a ter que aumentar. Porque se o nome de Jesus tem poder, eu não me contento mais então em não entender que no poder de Deus, através do poder de Deus, a minha vida precisa mudar, a minha situação precisa mudar, o meu modo de viver precisa mudar. Eu não posso mais me contentar em ver pessoas sofrendo prisões e cativos da alma ou físicas e eu achar que Deus não pode curar. E tem uma galerinha da nossa idade, da tua idade, que estão começando agora com a moda de Deus não faz mais. Não é para esse tempo. O Espírito Santo ficou no tempo dos apóstolos e agora Deus não se move mais. Então me explica. Quarta-feira não, segunda-feira, me explica segunda-feira em Fortaleza, eu saindo para um evangelismo, Deus coloca na minha cabeça uma mulher baixinha, de baixa estatura, mais cheinha para as irmãs, enfim, e ela vai estar numa esquina e você vai falar com ela. E quando você fala com ela, você vai perceber que o problema dela está na alma, ela está angustiada, ela está numa depressão profunda, e você vai orar por ela. Estou eu no carro com mais 3 meninos lá de Fortaleza, mais a Susan, vocês conhecem a Susan, e estamos andando de carro aleatório, sem rumo, totalmente guiado pelo Espírito Santo, até porque eu não sei dirigir em Fortaleza. A gente estava com um carro alugado, eu coloco para a gente ir num McDonald's mais próximo que tinha, era a hora do almoço, e eu começo a andar na rua e sentir no meu espírito isso que eu estou falando para vocês. E aí eu estou andando, de repente eu olho para a esquina, tem uma senhora que está sentada, vendendo fogos de artifício, e quando ela está vendendo fogos de artifício, eu olho para ela, e eu vejo uma senhora baixinha, e uma senhora mais gordinha, e eu olho para ela e falo assim, essa é a mulher. O Espírito Santo meu coração começou a fazer brrr. Eu falei, cara, é essa mulher. Eu desço do carro, começo a falar de Jesus para ela, e eu começo a falar de Jesus para ela, começo a falar que Deus quer o coração dela, que Jesus está precisando que ela entenda que toda essa depressão Ele pode levar, porque Ele é o nosso Jeová Nissi, Ele é o nosso Deus poderoso. E essa mulher aceita Jesus naquela hora. Essa mulher ela faz a oração da confissão ou da salvação naquele momento em lágrimas. Agora imagina se o Espírito Santo então não se move hoje, como que eu em Fortaleza vou achar uma mulher dessa? Me explica. Me explica. Se o Espírito Santo não se move nesse tempo, como explicar a gente ministrando adoração numa cidade do interior do Paraná, e o nosso guitarrista, o Tim, que alguns conhecem aqui, ele olha para mim no meio da adoração, eu ministrando aqui, uma galera aqui, os meninos estavam todos, o Gabriel estava, o Paulo estava, Dani estava, e ele olha para mim e fala assim, no meio da adoração, me dá um grito, eu olho para trás, e ele fala assim, olha isso, ele vira a guitarra, ele aponta para uma mulher, e quando ele dá uma nota na guitarra para aquela mulher cai no chão como se fosse uma batata, pá, e no final a gente vê, ela dá o testemunho que ela foi curada. Como explicar isso? Se o Espírito Santo não se move nos nossos dias, se o Espírito Santo não se move nos nossos dias, como explicar? Como explicar uma pessoa que pode entrar aqui numa cadeira de rodas e sair daqui correndo? Como explicar um homem que tem um olho de vidro começar a enxergar? Como explicar? Ah, Lucas, eu não acredito. Vá orar, entra no YouTube, entra no Instagram, no meu Instagram tem vários desses testemunhos, vai ver. Isso não é sobre mim, isso é porque a chama que está acesa dentro de mim me diz todos os dias, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o Deus poderoso. Isso tem que te fazer acender uma chama dentro de você. Deus pode te curar, Deus pode mudar a realidade da sua casa, Deus pode mudar a realidade da sua vida, porque nele há poder. Abra aí João 1,33. Enquanto vocês abrem, é a minha oportunidade de tomar água, porque vocês são muito devagar. Vamos lá, João 1,33. Está na tela aí, Tami? Põe na tela aí, show.
E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, e esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, ou seja, sobre Jesus que desceu o Espírito, e sobre ele repousar como uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Será que você pode falar nessa noite que você teve um batismo, ou que você teve um encontro com o Espírito Santo, com o fogo de Deus, com o poder de Deus? Apocalipse 19:16, pega na tela aqui: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Repita após mim: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse é o livro que João está recebendo a revelação do próprio Deus. João está recebendo a revelação de Deus, de como seria o fim dos tempos, ou o fim das igrejas, porque João era o discípulo amado, e Deus poupou João, então jogou ele numa ilha chamada Ilha de Patmos, onde ele foi morar sozinho durante um bom tempo lá, e lá o próprio Deus, em forma de teofania, ou seja, se mostrando para ele, se revelando para João, ele entrega as revelações, e essa revelação, ela já estava escrita há muito tempo. Deus, ele continua sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que há poder no nome de Jesus, por isso que o poder no nome de Jesus precisa manter essa chama acesa dentro de você, porque Deus continua curando, Deus continua fazendo, Deus continua sendo um Deus poderoso, e a Bíblia fala que não há nada impossível para Deus. Qual é a causa impossível que você poderia apresentar nessa noite? Talvez não é sobre você, talvez sobre a sua família, talvez tenha uma, talvez não, eu ouso a dizer que todos nós aqui temos uma causa para colocar diante de Deus. Eu tenho causas para colocar diante de Deus. Eu tenho causas, e mais uma vez exemplo, a minha mãe é uma causa impossível. Ao olhar humano, ao olhar da psicologia, na verdade nem psicologia mais, ao olhar da psiquiatria é impossível voltar a um estado normal. E não acontece, e eu oro e não acontece, e eu tento e não acontece, e está tudo certo. Isso não me faz não pensar que Deus continua sendo um Deus poderoso. Isso não me faz desistir, porque eu sei como é ter um coração incendiado por Jesus. Não porque eu sou melhor ou pior, mas é porque existe um Deus dentro de mim, que me tirou do inferno, que me tirou de um lamaçal de pecado, e me coloca hoje em lugares que eu nunca imaginava, porque Ele continua sendo poderoso. Além dele ser poderoso, nós temos que entender que Ele continua, então, como eu já disse, curando. Além dele ser poderoso, isso mantém a nossa chama acesa, porque a gente está vivendo para um Deus que tem poder. A gente não está vivendo para um Deus, por exemplo, como o povo lá de Canaã começou a adorar Baal e não acontecia nada, porque Baal era só uma estátua. Nós não idolatramos uma estátua de gesso, nós idolatramos um homem que é poderoso, que tem os olhos de chama de fogo, que pode mudar toda a realidade. Isso faz o meu coração queimar todo dia por Jesus, e entender que eu adoro, que eu ando por um Deus que tem um fogo santo, e que também Ele continua curando. Ele é o nosso Jeová Rafá, que cura. É um Deus que faz essa promessa lá em Êxodo 15:26, lá no começo da história, lá com Moisés: se ouvires atento à voz do Senhor, olha só a chave, se ouvires atento à voz do Senhor. Por isso que é importante você ter seu tempo de secreto, porque é no seu tempo de secreto que você ouve a voz. Então, se você não tem experiência de ouvir a voz, logo você não consegue entrar nessa realidade aqui, ó. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, ou seja, e fizer aquilo que é certo, e fizer aquilo que é bom, ser santificado, ter santidade, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deixa eu falar uma coisa. Quer ter uma vida 100% próspera, não tendo enfermidade, não tendo aquele problema que talvez sua família tem? É você. Aqui, receita de bolo. Hub também é culinária. Olha lá, ouvir atento à voz de Deus, fizer o que é reto diante dos olhos, inclinar os seus ouvidos, os mandamentos,
nenhuma enfermidade eu porei sobre a sua vida. Então, ouvir a Deus, viver uma vida santa e inclinar os ouvidos, ou seja, obedecer aos mandamentos. E Jesus estabelece 2 mandamentos: amar a Deus como todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Pronto, basta, não precisa focar nos 10, foca nesses 2, que se você focar nesses 2, automaticamente você cumpre os 10. Era isso que Jesus estava ensinando lá quando ele mudou os mandamentos. Mas aqui, essa é uma chave. Quer viver uma vida sem enfermidade? Incline seus ouvidos a Ele. Pela genética, pela medicina, era para eu ter a mesma condição de saúde da minha mãe. Se você não sabe, condições psiquiátricas, elas passam no DNA, elas passam na genética. Eu não tenho, cara. E eu não tenho hoje, porque o Deus que eu sirvo é o Deus Jeová Rafá. Porque quando a Bárbara me conheceu, eu tomava remédio, não tomava? Tomava remédio para transtorno bipolar, porque eu não conhecia esse Deus, ou eu não tinha o entendimento de um Deus que é o Jeová Rafá, eu não tinha o entendimento que é um Deus que cura. Quando eu tive um encontro com Deus, e eu entendi que Ele era poderoso, e eu entendi que Ele poderia me curar, eu parei de tomar remédio, e até hoje eu não tomo um remédio, e eu sei que eu sou curado, porque senão eu não conseguiria ter uma vida normal. Agora, nós temos a oportunidade de quebrar esses ciclos de maldição na nossa vida, que talvez tenha na sua casa, que talvez tenha um histórico na sua família. E como que a gente quebra um histórico de maldição como esse? Entendendo que Ele é Jeová Rafá, entendendo que Ele cura, entendendo que Ele continua curando, entendendo que Ele pode mudar a minha e a sua história, entendendo que Ele vai mudar a minha e a sua história. Qual é a área? Mais uma vez, mais uma perguntinha. Qual é a área que você precisa de cura, cara? Qual é a área que, sabe aquelas histórias assim, minha bisavó morreu divorciada, minha avó morreu divorciada, minha mãe está divorciada, e o que sobra para mim então é ser divorciada? Não, o que sobra para você é você entender que quando você queima por Jesus, Ele tem poder, e Ele continua curando, e Ele quebra essa maldição sobre a sua vida, e você sim vai se casar, você sim vai ter uma família. Minha bisavó tinha problema com droga, minha avó tem problema com droga, minha mãe tem problema com droga, então eu tenho automaticamente uma queda por droga? Não, quando você queima por Jesus, Ele tem o poder para quebrar essa maldição sobre a sua vida. É sobre isso, igreja. E não ficar vivendo, eu estou propenso à queda. Não, você não está propenso à queda, porque você tem um Deus que é poderoso, porque você tem um Deus que ainda cura. Mas você precisa dar um passo. Que passo? Deus, eu preciso dessa chama no meu coração, porque senão, infelizmente, a grande tendência quando nós não temos Jesus é continuar os ciclos da nossa história. Eu conheço inúmeras pessoas que você olha para a avó, você olha para a mãe ou para o pai, você olha para a pessoa e você vê o mesmo histórico: câncer, 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 vício, 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 vício. Talvez você tenha 13, 14, 15 anos, nem pense nisso, mas como que vai ser sua geração? Como que vai ser sua descendência? Hoje é a oportunidade que você tem de falar assim: Deus, quebra isso, cara. A partir de mim, eu não quero mais ter esse tipo de problema na minha descendência. E sabe como que você faz isso? Não é vindo aqui na frente, não é, eu vou estribuchar no chão até que ele venha, não é isso. É simplesmente entendendo: eu preciso manter a minha chama acesa. Eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus, porque Ele ainda cura. Atos 3,16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por Ele, deu a este na presença de todos esta perfeita saúde. Em Jesus, quando você está em Jesus, quando você está ligado na videira verdadeira, há perfeita saúde. Declara assim comigo: eu tenho uma perfeita saúde. Vamos lá, isso é convicção. Eu tenho uma perfeita saúde. Quando nós declaramos isso, a Bíblia fala que nós estamos ligando a terra com os céus e os céus com a terra, e Deus já está ouvindo que você tem perfeita saúde. Então não passe de você poder participar e poder falar o que Deus está querendo gerar. Nós temos perfeita saúde quando nós estamos enraizados na chama, entendendo que Deus é o nosso Deus que cura. Jesus, depois que teve uma conversa com o centurião, em Mateus 8 diz o quê? Eu irei e lhe darei saúde.
Depois, mais um pouquinho para frente, depois que ele cura a sogra de Pedro, em Mateus 8,16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Repita comigo, todos. Era todos, cara. Não ficou um sem cura. Não ficou um sem cura. E nessa noite, não precisa ficar um aqui sem uma visitação do Espírito Santo. Não precisa ficar um aqui sem uma causa resolvida. Não precisa ficar um aqui sem um abraço do Pai. Não precisa ficar um aqui sem a chama estar acesa. Ele, além de ser poderoso, além de ser o Jeová Nissi, além de ser o Jeová Rafá, que é o Deus que continua curando, Ele também é vida. Porque não adianta ter poder e cura se não tem vida. Aonde Jesus passa com o seu poder, e aonde Ele transforma as pessoas, a realidade das pessoas curando, Ele projeta ou Ele injeta vida. Vida, 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 vida. Por isso que é Jeová Chamar, Deus sempre presente. Deus sempre presente. E talvez você vai falar assim: Lucas, eu não acredito num Deus sempre presente, porque teve um dia na minha vida que mexeram comigo e eu sei que Deus não estava presente. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia fala que nós somos seres espirituais. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Você é filho, você é filha de Deus. Você é um ser espiritual. Deus te fez para ser espírito e não só carne e alma. Por mais que nós somos gerados com alma, corpo e espírito, Deus nos fez para sermos espírito. Amém? Então beleza, Lucas, então você não sabe, aquele dia me tocaram, aquele dia que falaram uma coisa para mim que não deveriam, aquele dia que me machucaram no meu corpo, Deus não estava lá. É uma mentira, porque podem ter tocado na sua alma e machucado a sua alma, e você lembra daquilo com muita dor. Podem ter tocado no seu corpo fisicamente, e você lembra aquilo com muita dor, mas ninguém é capaz de tocar no seu espírito. O teu espírito é inabalável, porque o único que pode tocar no nosso espírito é o próprio Espírito. Talvez tocaram no seu corpo, talvez tocaram na sua alma, porque tem palavras que ferem mais do que um soco, ferem mais do que um tapa, mas ninguém feriu o seu espírito. Por isso que nele há vida, no Espírito há vida, e por isso que Ele sempre esteve com você, ou Ele sempre está com você, porque Ele é o Senhor sempre presente. Deus é um Deus sempre presente. Em João 1,4 fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus a vida. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Qual é a sua fome, qual é a sua sede nesse momento? Mais uma vez, do que você precisa nessa noite, de uma mudança, de uma metanoia, de uma transformação, é num Deus sempre presente. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele tem poder para manter a chama acesa, Ele tem a cura para mim e para a sua vida, mas Ele também é a vida. Ele também está presente em todos os momentos. Por isso que não há nada impossível para o Deus que nós servimos, porque Ele está presente sempre. Ele está com a gente sempre. E nessa noite o Espírito está querendo renovar essa chama do primeiro amor, ou essa chama do amor por Deus, para mudar a realidade da sua vida, cara. Você não precisa estar no mega evento da internet para você entender que Deus tem uma porção para hoje. Deus tem uma porção para essa noite. Você está aqui porque Deus queria falar com você algumas coisas específicas, e eu já sinto no meu espírito que já tem pessoas sendo tocadas pela palavra de Deus, porque aonde a gente fala da palavra de Deus, ali traz transformação. Não é sobre uma boa mensagem, é sobre a palavra de Deus. Não é sobre uma boa estrutura, é sobre a palavra de Deus. Não é sobre uma boa mentalidade, é sobre a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, demônios precisam sair. Quando a palavra de Deus é pregada, cadeias precisam ser quebradas. E eu já sinto no meu espírito cadeias sendo quebradas. E eu já vejo sobre a sua vida, você que está lá da Andressa, eu vi uma cadeia se abrindo. Eu vi uma porta de cadeia se abrindo. Na verdade tinha um grande cadeado
Era muito grande, muito grosso, e esse cadeado estava trancado, você estava aprisionado lá dentro. E de acordo com o que eu estava lendo essa mensagem, ou falando essa mensagem, eu vi claramente a mão de um homem quebrando esse cadeado, abrindo essa porta, e você sendo liberto, e você sendo livre. Você nessa noite está sendo livre, liberado daquilo que estava atrás, e você precisa entender que o seu passado é o seu testemunho, e Deus transforma a minha e a sua bagunça em nossa mensagem. É uma noite onde Deus te libertou, cara. E Deus te libertou, e eu estou muito feliz por isso, porque onde tem palavra, há libertação, há poder manifesto de Deus. Você vai esperar uma próxima oportunidade. Deus está aqui, cara, querendo falar para a gente: vocês querem crescer, mantenha a chama acesa, mas não mantenha a chama acesa só porque você foi num evento legal. Mantenha a chama acesa porque você ainda continua acreditando que eu tenho poder, que eu curo e que eu sou a vida. Existe um pregador muito famoso na Inglaterra, existia, obviamente já morreu, chamado John Wesley. Eu não sei quantos ouviram falar, eu gosto muito desse cara, é um avivalista. E ele, na Inglaterra, um povo frio, um povo mais fechado, um povo mais difícil acesso, esse cara começou a fazer reuniões com 5 mil, 10 mil pessoas, em sua casa. Por isso, quando você vai para Londres, você tem a oportunidade de conhecer a casa de John Wesley, porque ali aconteceu um avivamento, ali foi algo surreal que aconteceu, e ele tinha 5 mil, 10 mil pessoas que iam ao encontro dele para ver Jesus, para ouvir de Jesus. E aí começaram a perguntar para ele: John Wesley, como você consegue fazer isso, cara? Como você consegue reunir tantas pessoas e as pessoas serem transformadas? Sabe qual foi a resposta dele? Ou qual era a resposta dele para todas essas perguntas? Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Como que você quer mudar a realidade do mundo se você não tem chama por Jesus? Como você quer que as pessoas sejam transformadas se você não queima por Jesus? Essa frase do John Wesley, se eu pudesse parafrasear ou trazer e pegar essa frase para mim, ela vai ser a frase para o resto da minha vida, porque eu quero me colocar em chamas, e eu quero que um povo que me segue possa vir aqui para me ver queimar. Mas também eu não quero que essa chama seja só sobre mim e só eu queime. Eu quero chegar aqui e ver várias brasas pegando fogo, porque daí, meu irmão, aí é o tendel mesmo que vai acontecer. Aí vai cair fogo, aí nós vamos ver avivamento, aí nós vamos ver pessoas sendo curadas, aí nós vamos ver um culto que a gente vai começar e não tem hora para terminar, aí nós vamos ver uma liturgia sendo totalmente quebrada pelo Espírito Santo, onde só tem louvor, onde só tem vigília, onde só tem oração, onde só tem testemunho. Sabe quando? Quando não for só sobre um queimar, quando for sobre o todo queimar. E a gente só queima quando a gente está apaixonado por Jesus, quando Ele está dentro de nós e quando a gente entende que Ele dentro de você é a esperança da glória para todas as criaturas. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Coloque-se num lugar onde você possa pegar fogo por Jesus. E não só você pegar fogo, mas você compartilhar esse fogo. Você compartilhar esse fogo. Você compartilhar esse fogo. Eu vejo Deus liberando criatividade sobre a sua vida, você mesmo, do lado da menina de rosa, do lado do rapaz. Deus está liberando criatividade sobre a sua vida. Há uma porção de criatividade. Eu vejo Deus dobrando esse nível de criatividade. Eu não sei se você já faz faculdade ou se você vai entrar ainda em faculdade, em áreas que você vai precisar de criatividade. Deus está te gerando criatividade para sair de algumas situações, para gerar projetos novos, para gerar coisas novas. Você tem uma unção específica em criatividade. Deus está falando nessa noite: volte a sonhar os sonhos antigos. Não tem nada que você pense que não é para você. Eu vejo quando a gente está sozinho, aos momentos que você está na minha presença, e quando você em lágrimas se derrama para mim, eu tenho visto. É um tempo onde você precisa florescer as ideias que Deus está gerando no seu coração. E não importa se falaram que não é, que não vale a pena, que não vai dar certo, que você não é boa, que não vai... Não esquece isso. É um tempo onde Deus está falando: eu quero que você volte a sonhar os sonhos antigos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para reafirmar com você uma aliança, que Ele é o seu Jeová Nissi, é o Deus que vai na tua frente, e é o Deus que está liberando criatividade sobre a sua vida. Criatividade sobre a sua vida. Você vai ver que momentos certos você vai ter criatividade para sair de determinadas situações. Isso me faz lembrar
lá em Fortaleza, uma criança de 5 anos, ela veio brincar comigo, eu estava na frente do altar, ela veio terminar o culto, ela começou a brincar comigo, e aí eu olhei para ela e falei assim, eu não sei por que eu fiz essa pergunta para a criança, eu acho que naquela hora é só o Espírito Santo mesmo. Eu olhei para ela, uma criança de 5 anos, toda brincalhona, eu falei assim, se Jesus estivesse na sua frente agora, o que você pediria? E eu já esperei uma resposta assim, um brinquedo novo, sei lá, uma festa legal, não sei, que menina de 5 anos, eu não tenho filhos ainda. Depois vocês ficam mandando inbox para a Bárbara, tá na hora. Eu não sei o que ela responderia, mas eu nunca imaginei que ela me responderia o que ela me respondeu. Uma menina de 5 anos, sabe o que ela me respondeu? Ela respondeu exatamente assim, se eu tivesse de frente com Jesus, eu pediria por sabedoria. Porque depois que vem sabedoria, todo o resto a gente sabe que se complementa. Mas será que se você, aos 15, 16, 18, 20, 30, 40, 50, enfim, não sei, se você estivesse na frente de Jesus, você pediria como uma criança de 5 anos sabedoria, ou você começaria, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. E sabe o que Deus ministrou no meu coração naquela hora? E é por isso que eu sei por que eu perguntei para aquela criança, é porque Deus queria me dar um tapa na minha cara. Sabe o que Deus ministrou no meu coração naquela hora? É por isso que eu falei lá em Mateus, Marcos e Lucas, que nós precisamos ser parecidos com uma criança, porque a criança sabe o que pedir e como. Aí sabe o que ele me falou no meu espírito? Pare de pedir tanto e comece a agradecer pelo que você já tem. Para de pedir tanto e comece a agradecer pelo que você já tem. Nossos corações precisam ser o coração de uma criança. Um coração apaixonado por Jesus, um coração que queima por Jesus, um coração incendiado por Jesus, um coração maravilhado pela presença de Deus, que não é qualquer circunstância que vai fazer com que você mude. Cara, se você puder guardar algo nessa noite, eu prometo para você que eu estou no fim do fim. Não troque aquilo que Deus está gerando no seu coração pela primeira oportunidade que você vai ter no mundo, porque ainda hoje você vai ter oportunidade de desviar, ainda hoje você vai ter oportunidade de pecar, ainda hoje você vai ter oportunidade de, no mundo espiritual, apertar um botão delete para essa palavra e esperar a próxima. Hoje ainda, quando você chegar na sua casa, você vai ter oportunidade de lembrar daquele contatinho. Hoje, quando você chegar na sua casa, você vai ter oportunidade de entrar naquele computador e ver coisa que você não deve. Lembra da musiquinha? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu, nananana, por você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado. Obrigado. Cuidado, obrigado. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, ouvidinho no que está escutando. Ainda hoje, há um banquete preparado para você perder essa palavra. Mas eu também te garanto que ainda hoje, há um banquete espiritual preparado para você. Aonde fome nunca mais e aonde sede nunca mais. Porque hoje pode ser uma oportunidade para você zerar a conta. Fechar a conta e falar, Jesus, eu entendo que eu preciso queimar por ti. Queimar por ti não é só vir no culto e legal, ter um trimelique gospel. Não. Não é sobre isso. É sobre continuar queimando. Mesmo que venham e jogam água sobre os seus sonhos, sobre a sua vida, você continua queimando. Aí vem uma diversidade, joga cal sobre o fogo, você continua queimando. Aí vem um problema, uma frustração, jogam mais água, você continua queimando. Porque não é sobre o que fazem para você, é sobre aquele que fez por você. Não é sobre o que fazem para você, é sobre aquele que fez por você. E Ele fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu vejo sobre você duas coisas muito especiais. A primeira coisa que eu percebo que é muito especial é um colar. Você vai entender, eu já vou te explicar. Um colar espiritual, eu vejo Deus colocando um colar sobre você, é uma joia linda. E essa joia, ela representa pureza. Ela representa, porque ela é muito linda, então ela representa pureza.
E a gente sabe que com o tempo, se você não cuidar de uma joia, ou enfim, não cuidar desse adorno que Deus está te dando, a tendência é ficar sujo, a tendência é o colar não ser mais aquele colar que brilha tanto, enfim. Deus está te dando esse colar, ou seja, Deus está te colocando essa pureza, mas Deus também está te dando, espiritualmente, tá? Um objeto, eu não sei o nome, para que você consiga limpar sempre esse colar. O que eu quero dizer com isso? Eu te vejo rodeado de mulheres. Você não vai entender nada disso hoje. Eu preciso que você grave isso lá na frente. Eu te vejo rodeado de mulheres, onde você vai estar ensinando, aonde você vai estar instruindo, aonde você vai estar gerando essas mulheres, conversando com essas mulheres, e você vai entender lá na frente, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, que você continua sendo a mesma joia preciosa desse mesmo dia, dessa mesma hora, desse mesmo lugar. Não se sinta nunca inferior, não se sinta nunca menos do que uma joia preciosa, do que algo muito especial para Deus, de que alguém muito importante para Deus. E se Deus trouxe aqui é porque Ele queria te entregar esse presente. Isso é espiritual. Grava isso na sua mente, deixa isso descer no seu coração e mais ainda, deixa isso descer para o seu espírito. E você vai ver que no tempo certo e na hora certa, você vai se sentir e vai ver isso acontecer sobre a sua vida. É uma palavra profética sobre você, é uma palavra de direcionamento profético sobre a sua vida, e eu oro para que Deus cumpra isso no tempo certo e do jeito certo. Amém? O que é impossível para você nessa noite, em termos de poder, em termos de cura, em termos de vida? Qual é a impossibilidade? O mesmo John Wesley que falou aquela frase maravilhosa, ele fala que a presença de Deus, ela sempre inicia no momento de oração. A presença de Deus, ela sempre se derrama em momentos de oração. Adoração, amém, importante, mas a oração é o que mais falta no nosso povo e no nosso meio, e é por isso que a gente não tem visto a glória de Deus.